Primeira carta de João 5,16 diz assim: se alguém vir o seu irmão cometendo pecado para a morte, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esses não digo que rogue ou que ore. Então, lá em primeira carta de João escrevendo, né? Se vocês virem alguém cometendo pecado que não é para a morte, o que é pecado que não é para a morte? É pecado inconsciente, é pecado que a pessoa não premeditado, não é pecado não planejado, não é pecado não por rebeldia, mas por ignorância. Pecados que as pessoas não premeditam ele, não planejam ele. Então, pecados que a pessoa não tem noção daquele pecado. E se alguém vir o seu irmão cometer esse tipo de pecado, ore, pede a Deus por ele. E Deus dará vida a essas pessoas. Deus dará esclarecimento. E a gente também tem que pregar o evangelho para essas pessoas, para que elas também reconheçam os seus pecados, né? E para ser resgatada. Esse tipo de pecado tem jeito de salvar ela. Pessoas têm como salvar essas pessoas. Há pecados para a morte, e por isso digo que não ore. Agora, há pecados que é para a morte, nós não podemos orar para esse tipo de pessoas. E se orar, Deus não vai atender. E aquele que peca voluntariamente também, Deus não vai atender de jeito nenhum. Toda injustiça é pecado. Há pecados não para a morte. João 3, na primeira carta de João 5,17. Toda injustiça é pecado. Seja consciente ou inconsciente, seja voluntário ou não, toda injustiça é pecado. Mas há pecados não para a morte. Não é pecado que leva à morte. Se houver arrependimento a tempo, né, e conversão. Esse povo que nega o primeiro mandamento da lei de Deus, nós não devemos nem orar por eles. Se eu encontrar uma pessoa que fica negando a lei, o primeiro mandamento. Porque às vezes a pessoa está negando o primeiro mandamento, também a gente tem que ver isso aí. Às vezes está negando por falta de conhecimento. Ele não teve luz sobre aquele assunto. E ele está rejeitando, não está obedecendo. Mas depois que ele teve consciência do pecado, se ele continuar pecando, transgredindo o primeiro mandamento, como fazem os adventistas, então esse tipo de gente não podemos orar por eles, porque que se orar, Deus não vai atender. Esse povo que nega, então nós vemos aí, Jeremias 7,16 diz assim: tu, pois, não interceda por esse povo. Lá em Jeremias, no tempo de Jeremias, o povo de Israel era assim: tu, pois, não intercede por esse povo. Não levante por eles clamor ou orações, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Foi Deus que está pedindo lá, né, para não interceder por o povo. Que povo? É o povo de Israel, lá na antiguidade. Por que Deus está pedindo para não interceder por eles? Porque eles eram infiel a Deus, cometendo pecados voluntários, como faz hoje esse povo que se diz adventista, que peca quebrando o primeiro mandamento voluntariamente. Esse povo está pecando voluntariamente. Ele sabe que o primeiro mandamento manda adorar um único Deus. Só existe um Deus. Se a gente vê uma pessoa transgredindo a lei, se avisar e ele continuar no pecado,
não ore, porque senão a gente também vai cometer pecado. Deixa eles. Mas se as pessoas demonstrou que não quer continuar no pecado e mostra que quer mudar de vida, mostra que não está fazendo aquilo que está fazendo aquilo por ignorância, então nós temos de orar por essas pessoas. Por quê? Para que elas possam se converter. Se alguém está negando qualquer um dos 10 mandamentos, eu estou citando aqui o primeiro, porque é um mandamento que os adventistas também cometem esse pecado. E eles são os guardiões da lei, né? E eles não deviam fazer isso aí. Eles deviam se converter. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que é a ordem de Deus? Se ouvir a voz de Deus, se você é um transgressor do primeiro mandamento, você está adorando outros deuses além do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, você está adorando o Filho, está adorando o Espírito Santo. Não, adorar o Filho pode adorar sim, não como Deus, mas como Filho de Deus. Mas se você tem o Filho como um Deus e tem o Espírito Santo como um Deus, pare de fazer isso. Pare de fazer, porque você está transgredindo o primeiro mandamento. Existem pessoas que não sabem que o sábado é o dia do santo dado pelo Senhor Deus para descanso. Se a pessoa não sabe e está fazendo isso aí, ele está pecando um pecado que não é para a morte. Porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. E por isso a gente tem que orar por eles e pregar para eles também. O que também não entende o primeiro mandamento, que manda não ter outros deuses diante do Pai, esses também a gente pode orar por eles e pregar para eles acordar eles, advertir eles, porque esse pecado, se está adorando ignorantemente, tem perdão. Para aqueles que pecam involuntariamente, temos de pregar a verdade para eles, mas naquilo que a pessoa conhece, ela tem que ser fiel. Se a pessoa conhece algumas verdades, ela tem que ser fiel naquilo que conhece.